Olá, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live, ao nosso Café com a Mari. Hoje vamos falar sobre obediência em crianças pequenas. Não só de 2 anos, né? Eu coloquei 2 anos, mas crianças nos primeiros anos de vida. Por que é tão difícil ensinar obediência para eles? Recebi uma pergunta sobre isso na semana passada, como sugestão de tema, então ouvindo os temas de vocês, eu tô escolhendo os temas aqui das lives, tá bom? Ouvindo as sugestões de vocês. Amanhã eu vou colocar outra caixinha de perguntas nos stories para vocês sugerirem outro tema. E aí no domingo eu passo a programação da semana seguinte. Vamos tentar fazer assim, né? A gente vai se ajeitando aos pouquinhos aqui. Bom dia! Tem gente comemorando que hoje vai dar para assistir online, né, Josi? Hoje eu programei errado o horário da viagem. Nós saímos de casa hoje e eu programei para chegar aqui na casa dos amigos que nós viemos na hora da live. Mas eu errei as contas e a gente acabou atrasando e, enfim, atrasamos meia horinha. Mas vamos lá. Então, eu recebi a pergunta na semana passada. A mãe falou sobre uma criança de 2 anos, por que era tão difícil fazer ele obedecer, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto mais específico para crianças pequenas. Então, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que os nossos filhos querem nos obedecer. Não sei se você vai acreditar muito no que eu tô te falando, mas eu vou te provar isso. Eles têm dentro de si a vontade de nos obedecer. Talvez você já tenha percebido em algum momento, em alguma situação específica, que você pediu algo para o seu filho, ele fez e daí você agradeceu, deu um sorriso, abraçou, fez alguma coisa e eles ficam cheios, eles ficam se sentindo maravilhosos, eles ficam orgulhosos de terem obedecido. Então veja que eu escuto muito, mas muito, pais e mães falando assim: ai, meu filho fica me desafiando, ele faz tudo para fazer pirraça, ele faz tudo para me desafiar, ele fica não lembro como é a expressão, que é bastante comum assim, mas é como se a criança ficasse desafiando os pais o tempo todo, e como se essa fosse uma vontade da criança. Na verdade não, já vou te explicar por que isso acontece, mas eu queria que você soubesse, pra gente partir desse ponto, que as crianças têm dentro de si um desejo de obedecer. Por quê? Porque a maior necessidade que o seu filho tem, a maior necessidade emocional nos primeiros anos de vida é ser aceito e amado. Eles sabem que quando eles desobedecem, eles não são aceitos. Eles têm comportamentos que nos fazem agir de uma maneira que não é boa para eles. Eles se sentem desaprovados, essa é a palavra que eu queria lembrar. Eles se sentem desaprovados quando eles desobedecem. Eles sabem que é errado desobedecer. E eles sabem que eles não vão ter tantas demonstrações de amor e carinho quando eles fazem algo que não é o que o pai e a mãe pediram. Mas então a grande questão, se eles querem obedecer, se um desejo enorme dentro do coração da criança é ser aceita e ser amada, e se quando ele obedece ele é aceito e é amado, por que é que a criança não obedece? Esse aqui é o grande ponto dessa live, que eu queria que você saísse daqui com o seu coração certo e claro, esclarecido disso que eu vou te dizer agora. Obedecer é difícil. Não sei se você já parou para pensar nisso na sua própria vida. Você precisa obedecer algumas situações também. Você já é adulto, você já tem a sua família, já tem a sua casa, mora no seu espaço, mas você também precisa, você também deve obediência a certas situações. Por exemplo, hoje, quando o meu relógio despertou às 5h30 da manhã, eu devia obediência a ele, eu precisava obedecer aquele horário. Eu não podia ficar na cama me enrolando. Então, despertou o relógio, eu levantei. Eu devo obediência a isso. Quando você está no seu trabalho, por exemplo, você tem um superior a você e ele te pede para entregar algo num prazo, você deve obediência a ele. Você precisa fazer isso. Ou, por exemplo, imagine que você começou a ir na nutricionista e ela fala pra você, ela te dá uma folhinha lá, um cardápiozinho e fala assim, ó, você vai seguir isso. Você deve obediência àquela dieta. Mas é fácil obedecer? É fácil levantar na hora que o celular desperta? É fácil você obedecer a alguém que está acima de você te pedindo algo diferente do que você gostaria de fazer? É fácil você comer só o que está ali naquela dieta e não ceder às suas próprias vontades? Não, obedecer é difícil.
É extremamente difícil. E eu e você somos adultos, nós já temos a nossa vontade formada. Deveríamos ter a nossa vontade formada. E mesmo adultos, muitos de nós ainda enfrentamos grandes desafios em relação a isso, porque nós sabemos o que precisa ser feito e nós não conseguimos colocar em prática. O que é isso? Isso é um sinal, um sintoma de que nossa vontade está fraca. E a criança tem a vontade ainda mais fraca do que a nossa. Qual que é o lema da vida da criança? Se eu gosto, eu faço. Se eu não gosto, eu não faço. Exatamente isso que eles têm dentro de si quando eles nascem. Se eles querem, eles fazem. Se eles não querem, eles não fazem. Mas a gente precisa aos poucos ir ensinando e educar é isso. Faz parte da nossa responsabilidade enquanto educadores, educar também essa força de vontade dentro da criança. Falar, filho, eu sei que você não gosta muito de comer brócolis. Eu sei que você não tem um paladar assim tão refinado, que você não tem muita amizade com o brócolis, mas o brócolis é importante para você, porque ele tem essa vitamina. Você precisa comer ainda que você não goste. Nós precisamos levar os nossos filhos devagar, né? Claro, isso para um bebezinho é difícil a gente explicar, para uma criança de 1 ano também, de 2 anos também, mas aos pouquinhos isso vai cada vez ficando mais fácil para nós, conforme eles crescem, porque nós precisamos levar os nossos filhos desse estado de viver à base da vontade para um outro lugar de maturidade, no qual a gente tome decisões pela razão e não pela vontade. Se eu sou mãe, eu tenho a minha família, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um esposo, eu tenho um dia a dia, uma rotina para fazer. Já pensou se eu resolvo fazer só o que eu tenho vontade? Já pensou se eu e você falarmos, não, hoje eu não tô com vontade de fazer almoço, não. Hoje eu tô com preguiça, hoje eu quero ficar deitada aqui, pegar o celular e ficar fazendo alguma coisa no celular. Hoje eu não tô com vontade de organizar a casa. Vou deixar que fique, não tô com vontade de fazer. Não tô com vontade de dar banho nas crianças hoje também, não, eu não tô com vontade de levantar da cama. Você já pensou se nós adultos continuássemos assim? E às vezes nós temos recaídas na nossa vontade. E eu colocando aqui na nossa situação de adultos para que você possa comparar com aquilo que a criança vive. A Josi falou, iria ter dias que eu ia ficar só deitada assistindo TV. Exato. Ontem à noite eu achei muito interessante que a minha filha do meio, a Alice, de 8 anos, fez um comentário. Falou assim, gente, como é lindo a gente viver isso no dia a dia. As crianças absorvem, né? Elas percebem. A gente estava arrumando as malas para sair de viagem hoje cedo, né? Vai ter Dia dos Pais, então nós vamos visitar meu pai. Não estamos lá ainda, a gente está no meio da viagem, paramos aqui. E eu estava arrumando as malas, eu já estava cansada à noite, né? Dor nas costas, dor na barriga, aquela coisa já, né? De cansaço de final de dia. E aí a minha filha mais velha reclamou que não estava com vontade de fazer alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que era, né? Se ela estivesse aqui eu perguntava para ela. Mas ela comentou que não estava com vontade de fazer alguma coisa. E aí a minha filha do meio me viu na pia lavando louça e falou assim, Fer, a mamãe também não tá com vontade de lavar a louça agora. Eu achei lindo ela dando lição de moral na irmã, não porque ela estivesse dando lição de moral, mas porque ela é capaz de captar isso. Olha, a mamãe também não tá com vontade, mas ela tá fazendo porque precisa. Tem coisas que nós fazemos porque precisamos, porque é o meu dever fazer isso, porque eu preciso fazer isso, não é porque eu gosto de fazer. Mas isso vem com a maturidade. Eu e você temos uma meta na vida dos nossos filhos, que é ajudá-los a sair desse estado de inconsequência, de não quero nem saber qual vai ser o resultado disso, não quero escovar o dente, não vou escovar o dente, pronto. Né? Sair desse estado de imaturidade completa, que uma criança de 2 anos está vivendo, e de 1 ano mais ainda, para um estado, um dia em que eles possam olhar e falar assim, olha, tudo bem, eu não tô com vontade de estudar, não tô com vontade de fazer a tarefa, mas se eu não fizer eu vou ficar com problemas depois, então eu vou fazer ainda que isso me custe. O nosso trabalho enquanto pais é colaborar para o amadurecimento da criança, mas é uma
como eu posso dizer, é uma habilidade importantíssima para o educador. Eu e você somos educadores, nós estamos educando uma criança. Ainda que você não seja um professor de educação infantil, ainda que você nunca tenha dado aula, você é um educador, você está educando aquele filho que Deus te confiou. Então, enquanto educadores, é uma responsabilidade grandíssima, para que você entenda a importância disso, olhar para o educando, para a criança e extrair dele, pedir dele só o que ele é capaz de dar. Se eu olho para uma criança de 2 anos e falo para ela, você tem que fazer mesmo que você não goste. Ok, eu posso explicar isso para o meu filho de 2 anos? Posso, mas eu posso exigir o cumprimento perfeito disso? Não. Eu não consigo exigir isso, porque isso não é próprio ainda da idade que ele está. Às vezes, eu e você olhamos para uma criança de 2 anos e achamos que ele é um mini adulto. A gente acha que ele já tem que entender as coisas do jeito que nós entendemos. E eu e você levamos décadas para chegar até aqui. Talvez na sua adolescência, quando você não estava com vontade, você não fazia mesmo. Você não tinha vontade de arrumar a cama, você não arrumava mesmo. E um adolescente já deveria ser capaz de fazer isso. Eu e você temos essa responsabilidade de levar os nossos filhos até na idade da maturidade, que eles precisam assumir as consequências do que fazem. Mas quando nós temos uma criança com 2 aninhos, não exige a perfeição. Nós vamos aos poucos ajudar as nossas crianças para que elas entrem nesse caminho de obediência. E por que eu estou falando de força de vontade e obediência? Porque obedecer é difícil e é necessária muita força de vontade para conseguir obedecer. Então, se você chega para o seu filho pequeno de 2 aninhos e fala assim, filho, agora nós estamos indo tomar banho, tá? Não quero tomar banho, não quero tomar banho. Filho, eu sei que você não quer, que você queria continuar brincando. Eu sei que é divertido continuar brincando, mas agora é a hora do banho. Não, eu não quero. Ele quer fazer só o que ele tem vontade. Ele não tem vontade de parar o que está fazendo para tomar banho. Talvez você já tenha dado um prazo. Filho, daqui 10 minutos nós vamos tomar banho. Filho, falta isso aqui pra gente tomar banho. Agora falta isso aqui pra gente tomar banho. Pronto, chegou a hora de tomar banho. Às vezes você já usou todas as estratégias que você tinha. Você já conversou. Você já tentou falar pra ele, então vamos levar o dinossauro junto pro banho. Vamos levar o patinho junto pra você brincar. Vamos não sei o quê. Você já fez tudo o que você podia. E o seu filho ainda não quer tomar banho. Por quê? Porque ele tem 2 anos. Porque ele ainda é imaturo. Então, olhe para sua criança e não exija dela mais do que ela pode dar. Mari, mas o que eu faço então? Você vai falar assim, filho, eu sei que você não quer tomar banho, mas a mamãe precisa levar você pro banho, então nós vamos. Você vai pegar o seu filho e vai levar ele pro banho e vai dar banho. Ai, Mari, mas ele vai chorar. Pois é, ele vai chorar. Às vezes a gente faz algumas coisas contra a vontade da criança, como é esse exemplo que eu dei, vai parecer que nós somos os piores pais do mundo. Meu Deus, vai dar um banho na criança chorando. Já dei muito banho em criança chorando, quando tá cansado, quando quer dormir. Você precisa daquele banho rápido antes ainda, precisa resolver as coisas. Tem situações que não tem jeito. Não tem como você querer que a criança é hora do banho e eu preciso vencer a minha vontade de ficar brincando e ir fazer algo que eu não tenho vontade. Com 2 anos, seu filho ainda não é capaz disso. Então, não exija dele algo que ele não está preparado para dar ainda. Muitas vezes os problemas surgem porque nós temos expectativas demais. E olha como é interessante, né? Olha aqui como estão invertidas algumas coisas. A gente olha para uma criança de 2 aninhos e espera que ela entenda que ela tem que obedecer e ponto, porque é assim que funciona, porque eu sou a mãe aqui, eu tenho que falar, ela tem que obedecer. A gente espera que ele entenda isso. Aí quando chega na adolescência, tá lá o adolescente dormindo até meio-dia, tá lá o adolescente ficando até de madrugada nas redes sociais, no celular, e nós aqui entendemos, não, é que ele tá nessa fase, é assim mesmo, a adolescência é assim mesmo. Não tá tudo errado? Nós estamos exigindo muito de quem não pode dar e exigindo pouco de quem já deveria estar preparado para dar mais do que isso. Então, muito cuidado com os níveis que nós estamos estabelecendo de exigência. Eu sei que você está tentando conduzir o seu filho da melhor forma possível e é o que nós vamos fazer. Não é porque a criança não está com vontade. Ai, tá bom, a Mari falou que a vontade dele é fraca, a Mari falou que ele não consegue fazer o que ele não está com vontade, então deixa, ele não quer fazer, ele deixa. Não, claro que não. Nós vamos fazer
ainda que a criança não queira, porque isso vai ser um aprendizado. Um dia ela vai entender, ok, eu não tô com vontade, mas mesmo assim é bom para mim, eu preciso fazer. Né? Assim como a Alice ontem olhou, olha, a mamãe também não tá com vontade de lavar a louça, mas ela tá ali, tá cansada e tá lavando a louça. Então, nós precisamos aos poucos ir dando esses valores para a criança, mas não é de uma hora para outra e não é de um ano para o outro, né? Não é a hora que a criança nasce, um tempinho depois, pronto, você já ensinou tudo isso. Muito cuidado com as exigências que nós fazemos, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui sobre o assunto. Até nem olhei, eu fico prestando atenção só no conteúdo aqui, não vejo as perguntas. Se quiserem colocar alguma coisa, esqueci de colocar o tema hoje é obediência em crianças pequenas, tá? Por volta dos 2 anos. Se quiserem colocar alguma perguntinha, deixa eu só conferir aqui se ficou alguma coisa para trás. Essa live de hoje, o tema é sugerido por vocês, tá? Quando vocês tiverem sugestões de temas para os próximos dias, para os próximos Café com a Mari, manda aí que a gente conversa. A Celestina, olha só que interessante, né? Obrigada pelo seu comentário, Celestina. Ela disse assim: eu aprendi recentemente isso com você e suas filhas. Fazer o que deve ser feito, fazer o que precisa ser feito. E eu já passei dos 30. Veja como muitos de nós, adultos, ainda não temos isso bem claro dentro de nós. Não, eu não tô com vontade, então não vou fazer. Não tô com vontade, então deixa pra lá. Não, isso eu não tô afim agora. Tá, mas e é o meu dever, eu preciso fazer, então eu vou fazer, ainda que isso me custe. Para isso é preciso maturidade, amadurecimento. E para poder olhar dessa forma, precisa ter a maturidade suficiente, que uma criança de 2 anos ainda não tem, né? Ótima pergunta, Adri. Quando a criança tem 1 ano, como começar a trabalhar obediência? Quando a criança tem 1 aninho, quando eles já começam a andar, por exemplo, você pode usar pequenas frases, pequenos pedidos para treinar a obediência na criança. Isso não é na hora que ele não quer fazer alguma coisa, por exemplo, na hora que ele tá chorando para ir pro banho, você vai falar, ai, vamos pro banho. Não é nessa hora que a gente treina a obediência, nessa hora a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Mas para fazer esse treino com eles, por exemplo, imagina que você tá na sala e você pede para ele assim: filho, leva o seu copinho na pia, por favor. Coloque o copo na pia. Dá uma frase curta. Quanto menor a criança, menos palavras você deve usar. Então, você vai dar o copinho na mão do seu filho e pedir para ele levar na pia. Ele vai lá e vai jogar. Às vezes ele, né? Não sei se ele alcança a pia, né? Tô dando só um exemplo aqui, mas pode ser qualquer coisa. Você pede uma coisa simples pro seu filho. Filho, jogue a sua fralda no lixo. Enrola direitinho a fraldinha, pega e dá para ele jogar no lixo. Quando você pede essa tarefa e a criança faz a tarefa, você naturalmente vai elogiar a criança quando ela voltar. E aqui nesse ponto eu discordo de muitos educadores que dizem que a gente não pode elogiar, você não pode bater palma e tal. Nós devemos elogiar. Filho, obrigada por você ter feito o que a mamãe pediu. Que menino obediente eu tenho. Que menina obediente eu tenho. Eu usei muito isso aqui em casa, nas fases da Helena, por exemplo. A Helena, vocês sabem, é uma pessoinha pequenininha de um temperamento muito grande, muito forte. E eu tive muita dificuldade para conseguir chegar no ponto da obediência que nós estamos hoje. Hoje, ela já é capaz de fazer algumas coisas contra a vontade dela. Por exemplo, comer algum legume que ela não gosta contra a vontade dela. Eu não forço, não piso no pé e coloco para dentro. Mas ela consegue se submeter e falar: tá bom, mamãe, eu não gosto, mas eu vou comer. Hoje ela tem 4 anos e consegue falar isso, então hoje é uma vitória. Mas eu usei muito isso lá atrás, porque ela era muito resistente a obedecer, muito. Das minhas 3, ela foi a que mais me desafiou nesse sentido, assim, né, por volta dos 2 anos. Então, quando tava tudo bem, né, que geralmente tinha algumas encrencas, né, todos os dias tinha algumas encrencas, como é natural que seja. E aí, quando tava tudo certinho, eu pedia pra ela: filha, põe esse potinho lá não sei onde. Filha, leva isso aqui lá não sei onde. Filha, pega o seu naninha na gaveta. Guarda o chinelinho no guarda-roupa. Eu dava uma frase pequenininha e quando ela obedecia, eu celebrava com ela. Que bom, filha, fiquei tão feliz. Abrir um sorriso, dar um abraço, dar um beijo, falar parabéns. E a frase de afirmação: que filha obediente eu tenho. Como eu fico feliz com isso. Ai, Mari, mas ela desobedeceu 30 vezes o dia e obedeceu uma só.
Pois é, eu vou focar essa uma só. Ela obedeceu, ela tem dentro de si o desejo de obedecer e ela tem dentro dela a capacidade de obedecer. Ela só ainda não está pronta para obedecer sempre, mas ela já obedeceu uma vez. Foque nessa uma vez. Fale para o seu filho: filho, que bom, fiquei tão feliz que você fez o que a mamãe pediu. Filho, que bom, você veio escovar o dente na primeira vez que a mamãe chamou. Fiquei tão orgulhosa de você. Talvez todo dia você tenha que dar bronca, porque na hora de escovar o dente é aquela briga, na hora de ir pro banho é uma briga, na hora de sair do banho é outra briga. Então, fale pro seu filho, quando ele fizer bem, valorize. Por quê? Porque nós temos que dar as direções para a criança. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. Quem sabe somos eu e você. Se nós não mostrarmos: isso que você fez, eu não gostei. Isso não é certo, isso não foi bonito. Agora, isso aqui, parabéns, filho. É isso que a mamãe espera que você continue fazendo. Se nós não dermos essas direções, como a gente espera que a criança tenha uma educação? Como a gente espera que eles saibam por onde ir? Então, é preciso valorizar. Então, lembre-se, para treinar a obediência do seu filho, o que eu sempre falo aqui, vale 10 vezes mais uma afirmação de algo positivo que a criança fez do que uma crítica a algo negativo que ela fez. Vale por 10. Então, você fica ali criticando: ai, você não obedece, você não faz o que eu peço, você não vem pro banho, você não escova o dente. Você pode falar o quanto você quiser falar. O efeito disso vai ser qual? Mais crítica, mais problemas, mais birras. Agora, se você valoriza o que seu filho fez de positivo, aí sim você começa a ter resultados. Quanto mais você valorizar... Lembra que eu falei lá no começo da live? Olha como as coisas se conectam, né? Lembra que eu falei lá no começo da live? Quem lembra? Qual é a principal necessidade emocional da criança? O que ela mais precisa nos primeiros anos de vida? Sentir que é amada e aceita. Quando nós valorizamos o que a criança fez, você fala: filho, que bom, eu estou tão feliz que você obedeceu, que você fez o que a mamãe pediu. Você está aceitando, você está valorizando a criança. Era exatamente o que ele queria. Ele vai tentar fazer mais disso e vai direcionar o comportamento para ter mais disso, porque é o que ele deseja. É a necessidade que está lá dentro das entranhas dele. Toda criança tem isso. Então, não ache que seu filho quer te desafiar, quer te desobedecer. Ele não quer, porque ele sabe que isso provoca brigas, mas ele só não tem a força de vontade ainda para te obedecer, tá? Ó a Josi falando: Mari, às vezes eu falo com o Heitor e acho que ele não tá me entendendo. Depois ele vai lá e faz, né? Então, acredite na capacidade da sua criança pequena. Hélida, a partir de qual idade eles começam a obedecer com mais consciência? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta pronta para te dar, tá? E eu acho que eu nem deveria ter uma resposta pronta para te dar. Por quê? Porque depende de como você conduz a educação do seu filho. Hoje, a Helena tem 4 anos e ela, em muitos momentos, já consegue obedecer. Em muitos momentos ainda não. Acho que a minoria ela não obedece e a maioria ela já obedece. Mas isso é porque a gente vem fazendo um treino desde que ela nasceu, praticamente. Agora, se eu simplesmente tô sempre lidando, né, dando murro em ponta de faca, tentando lidar e criticar a criança e tal, se eu tô sempre lidando do mesmo jeito, tô vendo que não funciona e continuo fazendo do mesmo jeito, talvez isso não se resolva. Talvez meu filho chegue lá com 8 anos e ele ainda está me desafiando. Talvez ele seja um adolescente que continua me desafiando. Então, depende da forma como os pais educam. Se você está se referindo a ter consciência plena, a idade da razão é 7 anos. Então, a criança, antes dos 7 anos, age muito por outros motivos. Age por instinto, age por imitação, mas agir com consciência: olha, eu realmente não gostaria de fazer isso, mas eu vou fazer porque é bom pra mim. Isso é a partir dos 7 anos, tá? Não sei se é a pergunta que você queria. Ó, a Lara falou: olha que legal. Eu peço pra minha bebê de 1 ano e 4 meses colocar uma madeira na pia. Ela enrola um pouco, mas eu insisto e ela coloca. Exato, Lara, perfeito. Se você pede uma coisa pra criança fazer, por exemplo: filho, joga lá sua fraldinha, e ele não joga, você está treinando ele pra desobediência. Você tá dizendo pra ele: filho, tudo bem, quando a mamãe pede uma coisa, você nem sempre precisa atender. Não, se você pediu, só peça algo que você sabe que seu filho está pronto para fazer, que ele pode fazer. Agora imagina, seu filho tá cansado, já tá chorando, você tá trocando a fralda dele para ele dormir, aí você vai e pede para ele: filho, joga a fraldinha no lixo. Você sabe que ele não vai jogar, ele já tá cansado.
cansado, já tá chorando, então não peça. Não treine o seu filho para desobediência. Todos esses passos que eu tô falando para você aqui, eu tô falando resumidinho aqui, né, para dar conta do tempo na live, mas eu tenho uma aula inteira, uma masterclass inteira sobre isso, que chama-se paciência. Não, paciência, né? Obediência. Como ter um filho mais obediente. Então tá lá no link da minha bio, quem quiser adquirir tá aberto para venda. E lá eu ensino um passo a passo bem completo sobre isso, tá? Uma aula de 1h40, se não me engano, sobre isso. A Jéssica falando, essa dica de valorizar bom comportamento funciona com maiores? Ele tem 8 anos, eu errei muito com ele. Olha, Jéssica, sempre funciona, sempre é bom, mas com 8 anos, como eu falei, ele já está na idade da razão. Ele já tem que ter motivos mais profundos do que fazer só para agradar a minha mãe. Ele já deveria estar na idade de fazer porque eu sei que é importante fazer. Tá bom, eu não tô com vontade de escovar o dente, mas eu sei que se eu não escovar o dente eu vou ter problemas depois. Ele já tem idade para isso. Dá tempo de recuperar o tempo perdido? Sim, dá. Você pode, né, investir tempo nisso, mas dedique-se a aprender sobre a obediência. Então, gente, é isso. Eu acho que até tem esse relógio aqui, ó. Nossa, já deu nosso tempo de novo já, né? Hoje começamos a live mais tarde, mas enfim, tá aí o conteúdo que a gente combinou aqui até hoje. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te dado algumas luzes aí e pense nessa reflexão como algo que tem que ser colocado em prática. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa refletir a respeito disso. Será que eu estou exigindo do meu filho algo que ele está pronto para dar? Será que ele já tem essa maturidade que eu espero que ele tenha? Ou será que o meu filho maior já deveria ter a maturidade e eu ainda estou tratando ele como alguém imaturo? Então, essa medida, esse equilíbrio, eu digo para você, nós nunca vamos alcançar plenamente. Eu não alcancei isso plenamente e sei que você também ainda não. Por quê? Porque todos somos humanos, a gente está em processo, né? Nós estamos aprendendo, estamos a caminho de cada dia melhorar um pouquinho mais a nossa forma de lidar com as crianças. E se você está com seu primeiro filho aí, provavelmente você está passando por tudo novo pela primeira vez. Então calma, né? Se você está tendo dificuldades com a obediência, procure aprender a respeito. O que é que eu posso fazer para aprender, já que eu não estou conseguindo lidar? O que eu vou ler? Que livro que eu vou ler? Que curso que eu vou fazer? Que live que eu vou escutar? Que texto que eu vou ler? Para eu me munir de conhecimento. O conhecimento muda tudo. Quando você não se sente preparado para fazer algo, é justamente porque te falta o conhecimento para fazer aquilo. Então, não é a criança que tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós. Eles não têm essa capacidade de falar, ai, nossa, eu e a mamãe estamos tendo tanto problema, acho que eu vou mudar. Eles não chegam nessa conclusão sozinhos. Nós é que devemos direcionar esse comportamento da criança, tá bom? Então, se você acha que essa live de hoje pode ajudar alguém, compartilhe, depois vai ficar salva lá no meu IGTV. E para quem não consegue ver ao vivo, para quem não consegue ver aqui no Instagram, tudo vai pro Spotify, tá? Tem um canal lá, Café com a Mari, tem o link na minha bio. Você pode ouvir, colocar ali no seu fone, no seu áudio enquanto você dirige, enquanto você caminha, enquanto você organiza a casa. Fica muito prático para você, tá bom? Então, um beijo, Deus te abençoe e até na segunda-feira.